Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, eu fico muito agradecida e espero contribuir um pouquinho mais para a compreensão do livro, para essa compreensão literária, né? Que muitas vezes a gente pega o livro, dá de cara assim e fala: meu Deus, o que devo fazer, o que devo entender dessa obra? Então, antes me convidaram, especialmente, muito obrigada, especialmente a professora Marcela Abud, que não está aqui, né? Então, queria deixar registrado o meu agradecimento a ela. Pessoal, hoje, então, eu vou falar um pouquinho do livro da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, tá? Como eu já disse, eu sou a professora Luísa. Como vocês podem ver, essa é uma foto antes de eu me tornar professora, tá? Agora que eu me tornei professora, eu estou com olheiras, cansada, cabelo branco, ainda mais porque eu sou professora do Fundamental 1. Então, eu dou aula para crianças de 7 a 8 anos, alfabetizando, tá bom? Então, como vocês podem ver, aqui eu ainda estou plena. Vou mostrar um pouquinho do meu percurso, tá bom? Eu sou licenciada em Letras e Pedagogia. Trabalhei com ensino médio também, mas agora eu me dedico especialmente às crianças menores, alfabetizando, tá? Sou professora da Rede Municipal de Hortolândia e mestra em Estudos Literários pela Unesp Araraquara, tá bom? Então, eu queria começar, não propriamente pela obra, eu queria começar pela angústia de vocês, quando normalmente a gente fala da prova de português, principalmente da literatura na segunda fase. Qual que é o grande medo que eu vejo nos meus alunos? E assim, eu falo meus alunos desde os pequenininhos, quando a gente vai fazer a leitura do dia, até os mais velhos, porque eu também sou professora da EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá bom? Então, são aquelas pessoas que, por algum motivo na vida, evadiram da escola e não tiveram a chance de estudar. Então, por exemplo, o meu aluno mais velho hoje tem 70 anos. Então, qual é o grande medo quando as pessoas pegam o livro e entram em contato com essa obra literária? É como interpretá-la, né? Qual o caminho eu devo seguir? Então, isso é uma coisa que a professora Marcela deixou claro na fala dela, e é uma coisa que eu vou bater o pé também para vocês. Sempre partam do texto, da materialidade textual. Ou seja, a Unicamp, enquanto prova, ela vai pedir para que vocês analisem o trecho da obra literária. Então, às vezes a gente tem aquela tendência de ler o livro e falar assim: nossa, isso cabe com o que eu estou vivendo. A gente projeta, às vezes, a nossa experiência na leitura desse livro. O que é válido, tudo bem, mas temos que atentar ao fato de estamos fazendo uma prova. E essa prova, por mais que ela tenha essa possibilidade de abertura na interpretação, ela pede uma coisa específica. Então, normalmente, o que eu vejo como professora, quando os alunos vão fazer prova, principalmente dissertativa de literatura, é que parece que vocês vão lá, estão tão nervosos, tão ansiosos, vocês vão lá e vomitam todo aquele conteúdo que vocês aprenderam. Então, aí vocês escrevem, por exemplo, a data que foi publicada, vocês escrevem o resumo inteiro da história, ou vocês, por exemplo, trazem informações externas que vocês viram de algum professor falando, ou de algum YouTube falando. Não façam isso. Partam primeiro da leitura de vocês. Entrem em contato com aquele texto. Leiam, releiam, tudo bem? Então, qual é
o caminho que eu falo para vocês. Tenham uma experiência com a literatura, porque é a partir daí que vocês estarão aptos a responderem a questão na prova. Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos lá. Eu não gosto muito de falar sobre a questão histórica ou biográfica até. Mas, nesse caso, vai ser importante, porque Olhos d'Água foi escrito pela Conceição Evaristo. Ela é uma escritora, né, que nasceu em Belo Horizonte. E uma coisa muito peculiar, diferente talvez de alguns de vocês, ela foi uma pessoa que tentou conciliar os estudos com o trabalho. Eu não sei se vocês têm esse privilégio de só estudar. Eu não sei se você tem gente aqui que trabalha e estuda? Olha só. Então, deixa eu perguntar, é difícil, não é? É difícil conciliar. Às vezes a gente chega morto do trabalho, a gente não tem força para ler uma linha, mas a gente tem que ir lá e fazer. Imagina ela que se dedicou, né, ao trabalho, aos estudos, não é fácil. E ela se formou mais tarde do que normalmente a gente se formaria. Acabou mudando-se para o Rio de Janeiro, e lá ela conseguiu passar num serviço público e também conciliou o trabalho com os estudos no curso de letras na UFRJ. Tudo bem? Por que esse contexto histórico da autora é importante? Porque nós não estamos falando de um livro comum no sentido daquelas personagens que nós achamos normalmente na literatura. Nós estamos falando de personagens no livro que são marginalizadas. Vocês entendem? São pessoas excluídas dessa sociedade, excluídas seja pela questão da cor, seja pela questão financeira, seja pela questão do estudo. Tudo bem? Então, a Conceição Evaristo, ela vai dar voz justamente a essas pessoas que não tiveram a oportunidade de contar a própria história. Então, uma das coisas que a autora disse e que eu trago para vocês é que ela olha a escrita dela como escrevivência. Aí vocês vão falar, professora, a essa hora da manhã, escreviver, o que você está querendo dizer? Lembram das aulas de gramática, neologismo? Sim? Não? Gente, o neologismo é aquela ferramenta na língua, né? Cada língua tem, que nós temos a possibilidade de criar palavras novas, porque a língua ela é um organismo vivo, ela nunca é estanque, ela nunca está parada, a gente sempre está criando formas para se expressar. E ela disse assim, o que eu produzo eu posso chamar de escrevivência. Ela responde numa entrevista, é uma longa história esse termo. Se eu for pensar bem a genealogia do termo, vou para 1994, quando estava ainda fazendo a minha pesquisa de mestrado na PUC. Era um jogo que eu fazia entre a palavra escrever e viver. Se ver e culmina com a palavra escrevivência. Fica bem um termo histórico. Na verdade, quando eu penso em escrevivência, penso também em um histórico que está fundamentado na fala de mulheres negras escravizadas que tinham de contar suas histórias para a Casa Grande. Ou seja, essa série de contos do livro Olhos d'Água é essa possibilidade de dar voz principalmente as protagonistas mulheres que não têm espaço na nossa sociedade. E escrever é um modo como ela reafirma essa existência dela e essa existência de outras mulheres também. Tudo bem?
Eu vou deixar um pouquinho, que eu estou vendo que tem gente escrevendo. Isso era uma coisa que eu ia falar. Os meus slides eu criei de um jeito que eles estão um pouquinho grandes, porque o meu interesse é que vocês me ouçam mais do que escrevam. A maioria das coisas que eu trouxe são citações que vocês acham facilmente na internet, ou citações do próprio livro, porque eu estou tentando mostrar para vocês como a gente pode entrar na obra literária e, a partir daí, interpretá-la. Tudo bem? Então, vai ser pela escrita que a autora consegue apropriar-se dessas vidas tão difíceis, tão sofridas, mas que mesmo assim possuem pingos, atenção a essa palavra, pingos de felicidade, pingos de alegria. Tudo bem? Está indo muito rápido, gente? Está muito abstrato? Não. Ó, seguinte, eu sei que o formato aqui do evento é eu falando mais, mas quando vocês quiserem, vocês levantam a mão e falam: professora, não entendi nada, volta. Tá? Essa semana passada eu recebi um esporro do meu aluno de 17 anos falando: professora, você sempre dá aula falando coisa tão difícil, fala português. Falei: bom, achei que era isso que eu estava falando. Então, se tiver alguma coisa que eu estou falando e que não está ficando claro, vocês me param, tá bom? Então, vamos lá. O escrever, então, funciona para mim como uma febre incontrolável que arde, arde, arde. Essa é um trecho de um dos contos da história para mostrar que essa necessidade de colocar em palavras a existência é a própria afirmação de que a pessoa vive, de que ela está lá. Eu não sei quantos de vocês leram o prefácio da obra, mas a Juliana, acho que fala: o mundo que é dito existe. A partir do momento em que se coloca em palavras, é possível que não só a personagem se dê conta da própria existência, mas que nós tenhamos consciência dessas existências marginalizadas, tá? E aí eu pergunto: mas quem escreve, quem conta e quem aparece? As personagens da Conceição são, em sua maioria, nesse livro Olhos d'Água, mulheres negras, periféricas, lutando para sobreviver num mundo cheio de violência, cheio de dor, cheio de sofrimento. E eu não sei se vocês perceberam, mas durante o livro todo, a vida e a morte estão caminhando sempre juntas, né? Eu fico pensando assim: como deve ser difícil a existência de você, a vida, quando você não sabe se amanhã você estará vivo, como, por exemplo, a Ana da Venga, né? Eu vi que ela até suspirou. Acho que esse foi um dos contos assim que me pegou, que eu peguei e falei assim: não é possível. Não é possível. Já entro na história. Então, esse limiar da vida e da morte estão sempre caminhando juntos. Imagina a angústia que é viver sabendo, sem ter a certeza que amanhã será um novo dia, que amanhã nós conseguiremos, que amanhã as coisas irão mudar. Gente, é um tormento, é um tormento. E, como a mesma própria Ana da Venga fala, apesar disso, tudo estava em paz na medida do possível. Olha só, é um soco no nosso estômago, né? Se a gente parar para ver, a minha vida, por exemplo, vai bem. Vai bem. Só que a vida dessas pessoas que sofrem preconceito, que são violentadas, que são humilhadas muitas vezes, e ainda assim elas encontram um pingo de paz. E por isso que eu escrevi: e a felicidade gotejante
é medida e reservada para pequenos e breves instantes. Então, mesmo nesse mundo cruel, a felicidade goteja. E é importante que vocês percebam esse termo que eu coloquei, gotejar. Gotejar lembra o quê? Gotas, ouvi falando gotas, o que mais? Foi você que falou gotas? Goteira, perfeito. Mas o que goteja, gente? Água, água. Olhem para o título do livro, Olhos d'Água, tá? Então, aqui eu disse, né, que então esse livro vem como uma espécie de reafirmação do que existe. Essas experiências colocadas em palavras, elas, mais uma vez, mostram que essas pessoas estão lá, estão sobrevivendo. E como transformar essa existência dessas mulheres, dessas crianças relegadas? Como descrever e traduzir essas experiências tão subjetivas, né? Tão dentro de si. Vocês conseguem entender esse subjetivo? Por quê? Porque cada um enxerga um mundo de um jeito, cada um passa por uma experiência própria e às vezes é difícil a gente colocar esse conhecimento de vida em palavras. O que então a gente faz para traduzir essas experiências? A gente usa a metáfora como ferramenta de expressão. Já viram metáfora? Lembra? Né? Figuras de linguagem. Todo mundo sabe? Então, metáfora é aquela comparação implícita quando nós aproximamos campos de significados diferentes. Então, quando eu pego e falo assim, deixa eu ver, que lindo seus olhos de jabuticaba. Ela tem duas jabuticabas no olho? Não, não tem. Mas eu puxo a imagem da jabuticaba para expressar aquilo que eu quero, aqueles olhos grandes, escuros. E é o que a Conceição Evaristo vai utilizar sempre na escrita dela. Ela utiliza muitas metáforas. O que eu posso falar para vocês e que eu gostaria muito, porque eu sei que vocês vão ler, né? Não vou procurar resumo. Tem alguém já aqui mordendo o lábio. Não vão procurar resumo. Vão ler as histórias. Tá rindo. Vai fazer o fichamento das histórias, né? Perfeito. O que a gente pode perceber? Os pilares que sustentam as histórias, a narrativa, são 3. A reminiscência, ou seja, o percurso da recordação. Então, as personagens estão sempre recordando, lembrando de algo. Às vezes, tentam recordar, mas não conseguem puxar essa lembrança. O olhar está a todo momento nas histórias, nas 15 histórias. E a água, gente. Tudo bem? Então, numa mistura, esses 3 elementos estão presentes na história das personagens. Vou começar, então, com o texto homônimo, ou seja, de mesmo nome que o livro. Tudo bem? Olhos d'Água. E aí, eu quero incitá-los, ou seja, eu quero que vocês tentem participar, porque é esse caminho que eu vou mostrar para vocês de como nós interpretamos. Então, o texto começa assim: uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu na minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela alteração havia surgido há dias, há meses, posso dizer. O que era um simples pensamento na cabeça dessa personagem narradora, porque é um dos contos em que nós temos uma personagem que narra,
Não é uma narrativa em terceira pessoa, não é um narrador em terceira pessoa, como nós falamos. O primeiro conto é uma narrativa em primeira pessoa. E ela fala, ela acorda extremamente aflita. Mas como que pode? Qual era a cor dos olhos da minha mãe? E essa interrogação que tinha surgido na cabeça dela passa a se tornar uma espécie de culpa. Por quê? Porque ela não conseguia lembrar. E ela rememora a infância dela. Ela diz que ela é a primeira filha de 7. Ela relembra os jogos que a mãe fazia. Relembra uma passagem quando a irmã tenta puxar, né, a verruga que tinha na cabeça da mãe, achando que era um carrapato. E ao puxar, a mãe, todo mundo começa a rir, né? A mãe começa a rir, mas em seguida começa a chorar também. Ela relembra as vezes que chovia muito forte, ó, a água de novo presente aí, chovia muito forte, e a mãe, com os olhos arregalados, alagados, olha só que lindo, olhos alagados, desesperada, com medo da chuva levar o barraco, né? Essa mãe que, sem ter alimento para dar para os filhos, ela brincava de nuvem, brincava de achar os desenhos na nuvem, e ela ria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Então percebam, essa questão do olhar é como se nós penetrássemos no sentimento e na história dessas personagens. E esse olhar, ele está sempre banhado de lágrimas. Por quê? Porque a existência é isso. Apesar dos pequenos momentos felizes, é uma vida de luta, é uma vida de sofrimento, né? E é a partir do olhar, a janela da alma de cada um, que essa personagem narradora tenta resgatar a história da mãe dela. E ela ainda fala assim, ó, às vezes havia uma mistura de lembranças dela com a mãe dela. Isso é uma questão importantíssima, tá? Porque o que a gente percebe muito nesses contos da Conceição Evaristo é que as personagens estão sempre rememorando, e parecem que as histórias, elas se sobrepõem uma à outra, né? Parece que a geração repete a mesma coisa. E olha só que interessante. Se essa geração está sempre presente na geração que narra, na geração que conta, essa ancestralidade sempre vem carregada de memórias, né? Então, olha só, apesar da personagem ter saído para tentar conseguir uma vida melhor, ela sempre lembrava da mãe dela, mas não era só da mãe, era das tias, de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais. Parece que atrás dessas personagens vem uma história avassaladora de lutas, de conquistas. Ela até usa a metáfora da colheita, do plantio, de arar a terra, né? Que é essa vida marcada pelo trabalho para conseguir viver. Então, a personagem, aflita por essa questão de não saber qual era a cor dos olhos da mãe, volta para se certificar, né? Volta para tentar ver e tentar guardar nessa memória. E olha só que interessante, a gente vai perceber que o livro, ele sempre traz essa contradição. Ela estava aflita, mas também satisfeita. Então, tchau, professor. Foi um prazer te ver.
Viu? Então, essa ambiguidade, na verdade não essa ambiguidade, esse duplo permeia sempre a existência dessas personagens. Então, esse contrário acaba se misturando, mostrando que a sobrevivência dessas personagens é conflituosa, tá? Então, olha só, minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas, por isso prantos em prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos, para quem contempla a vida apenas pela superfície. Olha mais uma vez aí a imagem da água, mostrando e evocando essa ideia da tristeza, essa ideia de colocar para fora todo esse sofrimento, ou também toda a alegria do reencontro, né, com a filha que havia saído, que havia migrado para procurar uma vida melhor. Então, não só a história evoca essa reminiscência, ela traz a questão da ancestralidade, como parece que as vidas se misturam. Então, ela fala: abracei minha mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. O que acontece? Parece que há uma mistura entre a personagem narradora e a mãe dela. E olha, ao final, o que ela fala? Ela alcança o olhar da mãe, ou seja, ela entende que a mãe tem esses olhos de água, essa água que escorre abundantemente dos olhos. Só que a história não para por aí. A mãe tinha, ela tem, e a filha também terá. Por quê? Porque a gente pode perceber que o tempo de África, ele não é linear como nós ocidentais entendemos. Ou seja, essa progressão linear e evolutiva não pertence a esse imaginário da África. É um tempo muito mais circular. Então, a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela, esse sofrimento, essa água nos olhos, também será percebido pela filha na narradora. Tanto é que ela termina o conto perguntando qual era a cor dos olhos umedecidos da mãe, né? Então, olha essa questão circular, essa vida que se repete a cada geração, tá? E a cada geração esse sofrimento se estende, pequenas alegrias se explodem nessa vivência, como procurar os desenhos nas nuvens, como brincar e fingir que a mãe era a rainha, essa figura original, né, da senhora sábia e da senhora que merece louvores. Então, a vida vai se repetindo. Se repetiu com a mãe, se repetiu com a narradora e se repetirá com a filha. Tudo bem? Então, esses pilares que eu gostaria que vocês prestassem atenção ao ler Olhos d'Água. Então, lembrar, reminiscência, olhar e água são figuras que perpassarão por todas as histórias. Todas, tá? E, ao mesmo tempo em que essa narradora busca o olhar da mãe para tentar entender essa vivência dela, parece que o nosso olhar também é dragado para as histórias que seguirão após o primeiro conto. Certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, nós temos 15 contos e seria impossível eu falar de todos. Tá? Seria impossível. Por quê? Porque nós temos várias questões sociais presentes e abordadas nesse texto.
E eu precisaria, acho que, de um dia para a gente falar sobre cada conto. Não tem como, não tem como. Então, o que eu pretendia fazer com vocês? Eu lembro que quando eu estava na idade de vocês, no meu vestibular, eu tinha que ler o livro Sagarana. Vocês chegaram a pegar o Sagarana, do Guimarães Rosa? Não? Eu lembro que era um tormento para mim, porque eu lia aquilo e eu não entendia nada. Falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer a prova? Eu não estou conseguindo nem entender o que está acontecendo na história. E li, né? Eu tive que ler, porque ia ter a aula no cursinho, o professor estava esperando, e o professor era daqueles que fazia chamada oral, sabe? Ah, então você leu, o que aconteceu naquela passagem? Eu falei, meu Deus, vou ter que ler. Só que eu sempre saía com a sensação de que não tinha entendido. E nessa aula especificamente, ele ia tratar sobre o conto A Hora e Vez, de Augusto Matraga. Alguém já leu? Não? Pelo amor de Deus, gente. Eu estudo na pós-graduação Guimarães Rosa. Vocês tratem de ler, viu? É importante, além de ser lindo. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse conto era uma pequena frase. Eu vou para o céu, nem que seja a porrete. E guardei aquela frase, né? Falei assim, se me chamarem, eu estou perdida mesmo, não vou conseguir fazer, mas pelo menos eu vou entender. Vou falar a frase que eu consegui captar do livro. E não era... Qual foi a minha surpresa? Que era justamente essa frase que captava a essência da história que eu tinha acabado de ler. Então, o que eu queria ver com vocês agora, e eu acho que esse é um caminho seguro para vocês conseguirem não só ler Conceição Evaristo, mas para vocês conseguirem fruir as outras leituras, o que chamou a atenção em vocês nesses contos? Quem falou? Ai, linda! Violência! Isso! Mentira, não, todos os alunos são lindos. Ainda mais aqueles que participam. Pessoal, violência. Alguma violência específica? Porque a violência que me pegou, gente, foi o que eu falei. Ana da Venga. Nossa Senhora! Ana da Venga é aquele conto em que ela já acorda assustada, né? Imagina, você dormindo tranquila, no seu cantinho, de repente, batem na porta, e aí você vê aquele monte de pessoa te olhando. E nesse monte de pessoa, o seu marido não está. Então, já é uma coisa aflitiva. Ainda mais porque a condição deles não é aquela condição de paz. O da Venga, marido da Ana, ele é o que a gente pode dizer um fora da lei, né? Comete delitos, comete crime, mandou até mesmo assassinarem a ex. E então ela já acorda nesse contexto. Meu Deus do céu, o que será que aconteceu? E aí, nessa história, ela vai rememorando parte da vida. E parece que a voz da Ana e do da Venga, às vezes, se misturam. Porque a Ana lembra quando conheceu. O da Venga, a gente tem a voz dele, mesmo que ele apareça só no final da história, a voz dele falando sobre o relacionamento que ele tinha com a Maria Agonia, e que depois ela chutou ele, falou que, não, você com essa vida toda errada aí, eu não vou casar com você, não. Mas para ali, no escondidinho, na moita, dava, né? Para aquela hora dava, mas para casar, não dava. Então, o que acontece? O da Venga vai lá, mata, e essas memórias, essas vozes, parece que se permeiam e entram junto com a voz do narrador.
E aí o que acontece? Ela aflita, aflita, aflita. Será que ele morreu? Será que não morreu? Eu estou grávida. Como é que eu vou dar à luz a um filho nessas condições? Eu espero que ele tenha uma vida melhor do que a nossa. Para, ao final, o marido aparecer. E era o quê? Ele só estava escondido fazendo uma festa de aniversário para ela, gente. A primeira festa em 27 anos da existência. Imagina você comemorar a sua existência só com 27 anos. E ela fala, nunca tive aniversário e nem sei por que comemorar. Gente, o fato de estarmos vivos já é uma celebração, não é? Mas para Ana da Venga, não. Para Ana da Venga, não. O que ela ia comemorar? Essa vida de sofrimento? Essa vida de violência? Mas agora que ela achou o amor dela, agora talvez valha a pena comemorar. E aí, parece que a gente, né, respira calmo, falando, não, era só uma festa de aniversário, né, deu certo, olha só que romântico. Era só uma festa de aniversário. Todo mundo já leu? Eu vou dar o spoiler, gente. Vocês têm que entender que na aula de literatura a gente dá o spoiler. No final, naquela cena de amor tórrido, né? E naquela cena de, não só um amor tórrido, mas aquele amor em que é possível o da Venga chorar, né? Enquanto eles realizam o ato sexual, é o único momento que aquele homem que precisa ter postura, por quê? Porque precisa cometer os crimes para a sobrevivência, é o único momento em que ele pode se abrir, ele pode chorar, ele pode dar vazão a essa existência sofrida, e vai ser no amor. E quando a gente acha que está tudo bem e que vai ficar tranquilo, que ufa, pelo menos essa existência está garantida, vamos para mais um dia. Não tem outro dia. A polícia entra e mata os dois. Então é um soco na nossa barriga. Você vê que a gente pega uma gota de felicidade quando esse casal se encontra. Quando eles estão ali, juntos, celebrando o amor deles. Mas não importa, esse momento é fugaz. A polícia chega, a polícia vai, entra em confronto. Por quê? Porque o da Venga se recusa a ir para a prisão. Ele não vai, ele não será encarcerado. Ele não será tratado como outros animais, né? Que o nosso sistema prisional faz com que humanos se sintam, né? Esse sistema degradante que tira a dignidade humana. Ele se recusa. E nessa recusa, ele, pensando que talvez a Ana pudesse salvar e pudesse dar uma vida outra ao filho, não dá certo. Os dois acabam morrendo, né? Então, essa é uma violência brutal a todo momento. É uma violência, por exemplo, que se comete com a Maria, que está apenas voltando do serviço, com os restos, olha só, restos da comida da patroa, levando frutas para os filhos. E que, ao pegar o ônibus, encontra o seu ex-companheiro, pai do primeiro filho dela. E nesse encontro breve, que os dois meio que conversam furtivamente, ou seja, às escondidas. Por quê? Porque esse companheiro da Maria, ele está sempre com um olhar inquieto. A gente já sente a aflição presente na narrativa. E aí, ele assalta, esse companheiro da Maria assalta o ônibus. Não leva nada da Maria, não leva nada do menino magro e negro que está dentro do ônibus.
Então uma violência foi cometida, mas pelo menos, ufa, não com a Maria, essa trabalhadora, essa mulher de garra, que assumiu a maternidade, que está lá tentando a todo momento e que recebe migalhas, restos. Ufa, nada aconteceu com ela. Mas tem sempre aquele, né? Tem sempre aquele que não pode cuidar da própria vida, que levanta e fala: negra safada, você estava com os assaltantes. A violência na fala, né? A violência de que possui a cor da pele diferente, de que só por estar sentada ao lado, ela já é associada ao crime. E ela ainda tenta lutar. Fala: não, mas eu não conheço esse assaltante. De fato, ela não conhece o assaltante, ela conhece o pai do filho dela. Olha essa figura dual de novo. A Conceição Evaristo sempre traz esses contrários, balanceando a vida dessas personagens. Então, a Maria conhecia o pai do filho dela, ela não conhecia esse assaltante, mas mesmo assim, ela foi culpada daquilo que ela nem fez, daquilo que ela nem imaginava que iria acontecer. E foi linchada, né? E às vezes a gente fala: nossa, que absurdo, né? Como que pode tratar assim? Gente, o Brasil está cheio de casos assim. Daquele menino que foi no Rio de Janeiro despido completamente, amarrado num poste. Foi linchado coletivamente por uma sociedade que acredita que a justiça com as próprias mãos é válida, condenando uma inocente, tá? Uma mãe de família morreu no ônibus, pisoteada, linchada. E a única coisa que ela conseguia ter em mente era a recordação do filho dela, porque ela não tinha medo de morrer. Olha que forte isso. Ela não tinha medo da morte, ela tinha medo da vida, daqueles que ficariam, dos filhos que estariam desamparados se ela não voltasse. Então é uma violência brutal. E é uma violência não só física, é uma violência de gênero, porque a Maria leva um tapa na cara, porque calma aí, eu esqueci o nome da personagem. Porque a mulher, como em outro conto, também está, por exemplo, fugindo do marido, né? Aquele marido que a todo momento está espreitando ela, vendo o que ela está fazendo de errado, como é possível. E assim, ele não mataria ela não, ele também não bateria, mas ele pegaria os filhos dela. Ah, isso ele pegaria. Olha essa violência de gênero, né? Essa violência, por exemplo, quando a personagem ela está feliz com a gravidez dela, mas a gravidez dela foi o quê? Fruto de um estupro. Então esse livro, ele é permeado de violência. Violência de um contra o outro, de um homem contra a mulher, de adultos contra crianças. Olha o caso da Zaita, que ela só estava procurando a figurinha flor dela, que a irmã tinha pegado. E na procura dela, ela acaba sendo morta a tiros por uma bala perdida. Essa é a realidade do nosso país, essa é a realidade das pessoas que vivem na periferia, que são marginalizadas e que muitas vezes não têm voz. Então, o que a Conceição Evaristo vem trazer para a gente é justamente essa vivência a partir da palavra. Aquilo que é dito passa a existir. Tudo bem? Que mais que chama a atenção de vocês nesse livro? Ai, fala. Ai, adorei seu nome.
Bárbara, excelente. Você gosta de português? Ah, não. Ah, artes cênicas, excelente, excelente. Sim, isso é uma coisa chocante, porque, e a própria Ana da Venga vai falar, tudo é gozo, mas tudo é dor também, né? E, de fato, parece que eles estão sempre vivendo no limite ali. Não tem como, não tem como. O garoto também, que vende coisas no semáforo, ele está sempre ali no limite da vida. Gente, a única coisa que ele quer ver é o presépio, o menino Jesus, na manjedoura, aquele menino despido, com mãe, com pai, mas que talvez esteja passando frio, mas que talvez esteja sozinho. É a figura que ele se reconhece. E mesmo assim, não numa violência física, mas numa violência social de exclusão, ele não pode entrar. Ele não pode entrar para ver violência de classe. Aqueles mais abastados, com mais condições. E o Quimbá, ele até começa falando, né? Ah, o meu nome era Zezinho. Zezinho. Assim como os outros meninos, os Zezinhos, assim como outras Marias, assim como outros Severinos, ele era só mais um ali. Mas o amigo rico dele, que estava com saudade de uma outra pessoa da Nigéria, porque ele tinha viajado para a Nigéria, achou melhor chamar o Zezinho de meu Quimbá. Ah, você agora vai ser meu Quimbá. Como se a existência do Quimbá, antes Zezinho, fosse anulada simplesmente porque essa pessoa branca, rica, decidiu que estava com saudade e que agora ele se chamaria Quimbá. Então, olha a anulação que acontece na classe, a anulação de classe social. E o Quimbá, ele ainda reafirma, ele pega e fala assim: eu gosto de descer o morro, porque aqui eu sou só mais um. Eu sou só mais um Zezinho. Lá embaixo, não. Lá embaixo, os diferentes, eles me ouvem. Eles querem saber as histórias daqui de cima, né? Por quê? Porque é aquele garoto que não participa daquele meio social econômico. E ele fica deslumbrado com o amigo Gustavo e com a amiga Beth. E eles acabam até tendo um relacionamento amoroso a três, né? E ele descreve, aquilo era tão louco para mim, eu não conseguia entender. Eles com aquele apartamento maravilhoso e eu tendo que voltar, subir um morro, acima, voltar, subindo o morro, num barraco em que as pessoas todas conviviam juntas. Era a avó que rezava dormindo no mesmo quarto, com a mãe, com a tia, com as irmãs. E ele acaba se apaixonando. Mas espera aí, como que eu vou me apaixonar pela Beth? Foi o Gustavo que me apresentou. E a Beth também é apaixonada pelo Quimbá. E o Gustavo é apaixonado pelo Quimbá. Mas como é que vai rolar isso? Veja a impossibilidade. Parece que a falta de mistura não é possível. Já está dando tempo? Tá bom, não tem problema. Já vou terminar. Então, essa violência de classe, de gênero, ela está a todo instante permeando a história. E sempre essa questão, essa temática, né, é sempre trazida pela rememoração, ou seja, pela reminiscência, pelo olhar, não só da personagem, mas nós agora temos a possibilidade de ter o nosso olhar aberto. E a água que é destruidora, como as chuvas que levam o barraco, mas a água lágrima também, que é possível fazer com que essas personagens deem vazão
aos sentimentos dela. Tudo bem? Então, calma aí, deixa eu passar aqui. Para finalizar, por quê? Porque é um conto... o livro traz a ancestralidade africana. E, novamente, não é o tempo linear que nós estamos acostumados. É o tempo de África, é o tempo circular. Então, essa história que de sofrimento, de luta, de tentativa de sobrevivência, ela vai ser mais uma vez colocada no último conto, que é maravilhoso e que tem um toque de mito. Não sei se vocês perceberam, parece um mito que conta a origem do povo. Por quê? Porque o povo estava completamente deprimido, eles já não tinham gosto de viver, estavam amolecidos, os velhos já não conseguiam mais rememorar as lembranças da própria tribo, da própria comunidade. E todos então decidiram morrer, mas tinham aqueles que insistiram na sobrevivência, até que Bamiled, a esperança, dá à luz a Aioluá, a alegria do nosso povo. É ela que vai renovar a certeza não, mas é ela que vai renovar o sentimento de, não, vamos de novo, vamos tentar. E ele fala que com esse nascimento é possível o recomeço, mas que a gente não pode esquecer as dificuldades do nosso povo, porque a maior dificuldade é enfrentar essa vida. Então, para que nós possamos enfrentar, um olho, quando a dor chegar, um olho chora, esvaindo essa água, mas o outro olho também espia, procurando uma solução, porque o mais importante é permanecermos vivos, é a sobrevivência do nosso povo. Tá bom? Muito obrigada.